conversar com Lúcio Beltrão. Possui 2 graduações, Educação Física e Direito, 4 pós-graduações, sendo uma residência multiprofissional em saúde mental e 3 especializações, Direito Civil, Processo Civil e Direito Público. Educação Física Escolar, Coach Integral Sistêmico, membro da Associação Brasileira de Saúde Mental e da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Foi atleta da Seleção Brasileira de Karatê, foi dirigente, foi técnico, diretor, vice-presidente e presidente. Foi tudo na Federação Pernambucana de Karatê. Indicado pela Organização Nacional das Entidades do Desporto para ser membro da Comissão Nacional de Atletas do Ministério dos Esportes. Professor de Educação Física, tanto na rede municipal de Jaboatão dos Guararapes quanto do Estado de Pernambuco. Hoje, presidente do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região de Pernambuco, desde abril de 2019. Lúcio Beltrão, gostaria de agradecer a você estar recebendo a equipe da BUDPE aqui no CREF. Satisfação estar aqui falando com vocês. Eu fiz isso aí que você falou, fiz Educação Física na UPE, fiz Direito na Faculdade Privada, a Uninasal, graças a uma bolsa que eu tive por ser atleta, o esporte me deu essa oportunidade. Fiz essas pós-graduações e hoje a gente está à frente do Conselho, tocando a Educação Física aqui no Estado de Pernambuco, contribuindo com a Educação Física do Brasil. A Educação Física e o Direito se interligam no seu dia a dia? Sim, hoje principalmente, já que eu estou aqui no CREF, então tem muita coisa que demanda conhecimento jurídico, contrato, licitação, encaminhamentos para a Polícia Civil, Ministério Público, direito esportivo, gestão, são áreas que eu gosto, que eu trabalho. Então a gente interliga para que a gente possa trabalhar com mais qualidade pela educação física, pela nossa profissão no dia a dia. Qual é o desafio de ser presidente do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região de Pernambuco? O desafio é grande. A gente assumiu o conselho em 2019, havia um descrédito muito grande, principalmente da categoria, e a gente procurou colocar o CREF junto da sociedade, junto dos profissionais, junto dos estudantes, das faculdades, do poder público. A gente vem fazendo esse trabalho de diálogo com todo mundo, com todos os atores, com a imprensa, buscando parlamentares, deputados, vereadores, mostrando a importância da educação física nas diversas políticas públicas de esporte, de educação, de saúde, de turismo, de ressocialização. Então, o desafio é muito grande de fazer exatamente que as pessoas entendam o papel do CREF e ajudar a gente no desenvolvimento da educação física e da sociedade de maneira geral. Fale um pouco sobre a educação física no Estado. Bem, a educação física hoje aqui no Estado de Pernambuco, hoje a gente tem 18 mil profissionais de educação física registrados aqui no CREF de Pernambuco, 2 mil PJs, 2 mil academias, boxes, estudos, enfim. Então, a gente tem um cenário aí que a gente vislumbra um crescimento ainda maior. A pandemia foi um momento crítico para a sociedade, mas também colocou a educação física em evidência, o exercício físico orientado. A gente via mais de 90% das pessoas que estavam morrendo de Covid eram pessoas que já tinham alguma comorbidade, eram sedentárias, não praticavam atividade física, tinham algum problema de saúde, alguma comorbidade. Então, colocou muito a educação física em evidência da importância de ter hábitos saudáveis, de praticar o exercício físico orientado. A educação física de Pernambuco, de maneira geral, está crescendo e vai crescer muito mais, eu tenho certeza disso. Então, hoje, né, a gente comenta muito, né, que a pessoa tendo um personal trainer ou então dar sua caminhada num parque, não precisa, dependendo da idade da pessoa, às vezes as pessoas não têm necessidade de estar correndo desnecessário. E isso é tudo importante, porque essas são as orientações que vocês passam para as pessoas, né? Isso. O profissional da educação física, ele é essencial exatamente para estar prescrevendo o exercício que a pessoa precisa. O exercício físico ele precisa ser individualizado, exatamente respeitando o princípio da individualidade biológica. Você tem 2 pessoas, por exemplo, da mesma idade, mesmo peso, mas provavelmente elas precisarão de 2 prescrições completamente diferentes, a depender do objetivo das pessoas. Se ela tem, sei lá, um tem um problema no joelho, outro tem um problema cardíaco, outro tem um problema de coluna. Então, aparentemente iguais por ter o mesmo peso, mesma idade, mas o objetivo pode ser diferente. Uma pode querer ganhar peso, outra pode querer perder peso. Então, por isso a importância do profissional, que vai entender e vai passar a prescrever um treino específico para aquele objetivo, para aquela pessoa. E, de novo, uma coisa que a gente sempre fala, a sociedade, de maneira geral, precisa entender. Orientação, prescrição, dica, tudo isso, atividade privativa do profissional da educação física. Não pode blogueiro, influenciador digital, advogado, médico, fisioterapeuta
fazer nada disso. A dica, a prescrição é prerrogativa exclusiva do profissional da educação física. Uma coisa interessante, né? Porque, pelo menos nas academias hoje, você faz um teste antes, né? Para ele poder saber mais ou menos como é que está a sua situação física, né? Para ele poder chegar e dizer, o seu tipo de treinamento vai ser específico para isso. Então, cada pessoa, né, tem um organismo e cada uma pessoa vai ter um treinamento específico. Perfeito. E essa avaliação física que você falou, ela precisa ser feita no início, sim, mas a sociedade, os professores precisam sempre cobrar que ela seja feita com frequência, a periodicidade, de até 3 meses, 4 meses. Isso você vai fazer junto com o seu profissional de educação física, mas para você estar sempre se reavaliando. Não só a questão de medidas, as medidas são dados importantes, sim. Aí eu ganhei X quilos, perdi X quilos, mas a minha composição, eu ganhei tanto de massa muscular, de gordura, mas muitas vezes eu tenho outros ganhos, sejam ganhos bioquímicos, sejam ganhos fisiológicos. Eu às vezes durmo melhor, um tênis que eu não conseguia amarrar o cadarço, hoje eu consigo. Eu estou melhor em casa com meus filhos, com meus netos, com minha esposa, com os meus pais, porque eu estou emocionalmente mais equilibrado. Então, tudo isso o exercício físico ajuda. Não é só naquele ganho estético. A gente tem dito muito, a educação física é também estética, mas ela é muito mais saúde, porque não sou eu que estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, já mostram os inúmeros benefícios do exercício físico, inclusive na questão pública, na questão orçamentária. Você, quando investe na saúde preventiva, você economiza muito mais na alta complexidade. É muito mais barato você investir, por exemplo, em academias da cidade, academias da saúde, colocar a população para se movimentar, investir em ciclovia, em calçadas para as pessoas poderem andar de bicicleta. Sei lá, eu moro a 1 quilômetro da padaria, enfim, eu posso fazer essa atividade caminhando, do que depois estar construindo um hospital, equipamento de alta complexidade, máquinas caríssimas, seja de comprar, seja da manutenção. Então é muito mais econômico você investir na prevenção. E hoje nós temos, né? Vamos explicar um pouquinho para o telespectador, né? Tem a massa corpórea, tem a massa muscular, né? Explica mais ou menos o que seja isso. Então, a gente, sei lá, se eu me peso hoje, então eu tenho um exemplo, não vou dizer o meu peso, né? Mas suponhamos aí que eu tenha 70 quilos. Então eu vou ter lá, sei lá, X% de gordura, X% de músculo. Então, provavelmente, eu preciso perder 1, 2, 5% de gordura e vou ganhar de músculo. Então, muitas vezes eu mantenho aquele peso inicial, mas a composição está diferente. Porque, por exemplo, eu perdi gordura e ganhei músculo. Então, eu estou, embora aparentemente, embora o peso esteja o mesmo, mas aparentemente está igual à minha saúde, mas quando você vai avaliar, está completamente diferente. Então, muitas vezes a balança não teve alteração, eu continuei com os 70 quilos, mas do ponto de vista de saúde mudou completamente. Eu deixei de ter um percentual, sei lá, de 20% de gordura, passei a ter 10%. Então, melhorei. Embora na balança não esteja mostrando aquela evolução. Por isso a importância de estar avaliando, reavaliando e de estar também olhando outros fatores, não só também avaliação, isso que eu falei de qualidade de sono, relacionamento, tudo isso influencia. E também, se tiver que indicar algum tipo de caso de um nutricionista, de um cardiologista, aí o profissional de educação também vai chegar e vai indicar para aquela pessoa que está fazendo o exercício. Perfeito. O profissional de educação física, ele não resolve todos os problemas. O profissional de educação física é parte da solução dos problemas. Muitas vezes eu não consigo fazer exercício físico porque, sei lá, eu estou com depressão, eu estou com outro problema que eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Algumas vezes eu não consigo fazer o exercício físico, eu estou com a dor, eu preciso de um fisioterapeuta. Eu preciso entender, a sociedade de maneira geral precisa entender o quanto esse trabalho multiprofissional ele é relevante. Eu tenho nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, cardiologista, por exemplo, para estar fazendo, de novo, tudo com frequência, avaliação física com frequência, ir no cardiologista com frequência. Algumas vezes a pessoa inventa, eu quero fazer uma corrida. Acho que uma corridazinha de 5 quilômetros, que tem um monte, que é bom,
que se tenha essas atividades esportivas, que estimule a sociedade a correr e tal, mas não pode simplesmente, hoje eu acordei a fim de participar daquela corrida, eu vou correr 5 km. Não, você precisa dessa preparação antes, precisa ir antes num profissional de educação física e no médico, para que ele faça a avaliação e diga, você pode correr, você não pode correr. Então, esses cuidados, eles são importantíssimos. Então, mais uma vez, é reforçar que a sociedade tenha esse cuidado e não, sei lá, dizer que o médico resolve tudo, não resolve. O profissional de educação física não resolve tudo. Nenhum profissional isolado ele vai conseguir resolver todos os seus problemas. O interessante é que a gente entenda o quanto todos esses profissionais são relevantes. E não há hierarquia entre essas profissões. Entre o profissional de educação física, entre o médico, todos são profissionais de saúde, então não há essa hierarquia. Todos são importantes, todos são essenciais para fazer a gente ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor. Me diga uma coisa, qual seria a idade ideal para começar quando jovem, que eu estou dizendo assim, se é adolescente, se não é adolescente, e até que idade a pessoa pode fazer exercício? Não tem idade, nem para começar, nem para parar. Vou dar um exemplo, eu coloquei minha filha com 6 meses para começar a natação. Então, eu entrava com ela na piscina, a gente fazia algumas brincadeiras lúdicas, enfim. Ela ia se ambientando com a água, a molhar o rosto, a imersão, enfim. Então, são atividades que já estimulam as pessoas a terem hábitos saudáveis desde bebê. Então, é importantíssimo que os pais, as famílias, de maneira geral, orientem, estimulem seus filhos a fazerem o exercício físico o quanto antes. A gente hoje tem um problema muito grande, Pedro, é a questão do tempo de tela. Então, a gente hoje, seja o adulto, seja o adolescente, a gente passa muito tempo na tela, seja na tela do smartphone, do celular, iPad, computador, televisão. A gente precisa tentar diminuir esse tempo de tela. Não vou dizer parar, você usa sim a tela, você não pode viver em outro mundo, ficar longe das tecnologias. As tecnologias são importantes, a gente precisa estar com elas, mas utilizar de maneira saudável. Eu preciso utilizar o WhatsApp para trabalho, para uma mensagem profissional, ótimo. Não posso ficar horas e horas em redes sociais, sem produzir, sem cuidar da saúde, sem trabalhar. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ficar um pouquinho menos, diminuir esse tempo de tela e fazer coisas saudáveis, como praticar exercício físico, estudar, ler livro, enfim. Tudo isso é equilíbrio na nossa vida, a gente não pode só trabalhar. Então, esse equilíbrio é fundamental. Ter tempo para o filho, tempo para a família, tempo para trabalho, tempo para fazer exercício, tempo para dormir bem, se alimentar bem. Então, esse equilíbrio é que faz com que a gente envelheça com saúde. A gente vai envelhecer. Hoje, o que a gente tem de medicamento, de avanço de ciência, a população vai cada vez envelhecer mais. Agora, o que vai fazer com que a gente envelheça com mais saúde ou menos saúde é o que a gente faz exatamente desde criança, passando pela juventude, pela fase adulta, enfim. É que vai determinar a qualidade da minha velhice, do meu final de vida. E a educação física hoje, né? Nós estamos com a tecnologia aí, né, sempre batendo nas nossas portas. Quer dizer, em quase todos os esportes, eu acho, hoje, está tendo uma evolução na preparação do atleta. Eu estou enganado? Não, tá certíssimo. Hoje, em todos os esportes, você consegue correr mais. Dá um exemplo do futebol. Hoje, todo mundo no futebol, a gente vê todo mundo correndo muito. O atacante volta para marcar, depois ele vai. Então, os times tudo correndo muito. Isso exige muito mais da saúde do atleta, da preparação. A gente tem muita tecnologia hoje, a inovação no esporte é constante. Então, a ciência evoluiu muito, a educação física evoluiu muito, e a tendência é que a gente continue nesse processo. E a gente precisa, é claro, se adaptar à estrutura que, por exemplo, os clubes aí, sei lá, Série A, Campeonato Internacional, as grandes ligas europeias, não é a mesma que a gente tem nas bases. Mas com o tempo vai chegar, vai ser uma coisa mais natural. O produto que hoje custa, sei lá, milhões, daqui a pouco vai estar custando menos e vai ser mais acessível para todo mundo. Você falando desse negócio de futebol, eu me lembrei agora, né, que quando o jogador levanta a camisa, tem como se fosse um cintozinho aqui, né? Eles chamam que é um chip, né, que passa as informações, né? Hoje tudo é muito monitorado. Acho que todos os grandes clubes têm pessoas que trabalham só nessa questão de estatística, quanto correu. E aí você depois pode acompanhar tem diversos sites, a área mais que o jogador correr, se ele correu mais para a direita, mais para o centro, mais para a direita.
o quanto que ele correu, quantos tiros, quantos piques ele deu, quantos quilômetros, e até por tempo, sei lá, nos 5 primeiros minutos ele correu X metros, você consegue ver, sei lá, o quanto que ele manteve um padrão, ou que ele foi caindo ao longo do jogo, ou no primeiro tempo, ou no segundo, enfim. Você consegue mapear tudo isso e te dar respostas para você, a partir dessas informações, direcionar a preparação daquele atleta. Agora vamos falar um pouquinho. O registro no CREF é o mesmo que no CONFEF? Isso, a gente tem um sistema que é o sistema CONFEF-CREFES. A pessoa ela dá entrada inicialmente no CONFEF, preenchendo a ficha, depois entrega a documentação nos CREFES e ele se registra no sistema CONFEF-CREFES. E o que o CREF pode fiscalizar? Ele pode fiscalizar tudo que houver atividade física, exercício físico. A gente vai, sei lá, seja de parque, praça, praia, academia, boxe, escola, quartel, hospital, qualquer local que tenha um exercício físico, a gente pode ir lá verificar quem está à frente dessas atividades. Se a aula de educação física na escola está sendo promovida por um professor regular, registrado junto ao CREF, se na escola, na academia, em qualquer local, quem está à frente daquela aula. Então, por exemplo, não é porque a pessoa é formada que ela pode dar aula. Nas profissões regulamentadas, que é o caso da nossa profissão, a educação física, regulamentada desde 98 pela Lei 9696, a pessoa só pode dar aula com registro no CREF. Seja em escola, academia, boxe, praça, parque, resort, hotel, enfim. Onde houver exercício físico, aula de educação física tem que ser com pessoa, com um profissional da educação física. O profissional da educação física é aquela pessoa que tem o registro junto ao CREF. Vamos para os nossos comerciais, mas eu vou deixar a pergunta no ar. Qual o objetivo do CREF? Voltamos daqui a pouco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado, dispõe de uma equipe treinada e especializada, oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. A Quick Lube transforma a experiência de troca de óleo, filtros e serviços automotivos, sistema de freios, direção hidráulica e câmbio automático do seu carro em um momento agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade. Evite transtornos e aumente a vida útil do seu veículo, fazendo a revisão periódica na Quick Lube, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 8 às 12, Estrada do Encanamento 632 Casa Forte, fone 4042-9300. Espaço Unicet by Iris Souza, com mais de 25 anos no mercado da beleza. Com corte, com design e visagismo, escova, lavagem, hidratação, unhas em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e terapia capilar. Terça, sábado, de 9 às 19. Espaço Unicet by Iris Souza, Rua Guimarães Peixoto, 102 Parnamirim. Fone 3038-0060.
Voltando com a entrevista com Lúcio Beltrão, presidente do CREF, deixamos a pergunta no ar. Qual o objetivo do CREF? Bem, os conselhos profissionais de maneira geral, pelo próprio TCU, que é o Tribunal de Contas da União, eles têm 5 atividades finalísticas: registro, orientação, fiscalização, normatização e julgamento. Registro, as pessoas físicas e jurídicas precisam se registrar no conselho. Orientação, isso que a gente está fazendo aqui, orientar a sociedade, esclarecer, a gente orienta, vai nas faculdades, dá palestra em escola, então esse é um serviço de orientação. Os fiscais do CREF também orientam quando eles vão na academia, quando eles vão na escola, eles fazem esse serviço de orientação e também, ao mesmo tempo, de fiscalização. Então, a fiscalização, eventualmente pode levar para algum julgamento, para alguma infração, e aí o CREF também faz essa atividade finalística de julgar, e normatizar. A gente normatiza através das portarias, das resoluções. Então, basicamente, os conselhos profissionais, que são criados por lei federal, todos, eles existem para cumprir essas 5 atividades finalísticas. E quais são as 2 atribuições do Conselho Regional de Educação Física, do CREF? Então, o CREF ele trabalha exatamente nisso, nessas 5 atividades finalísticas. A gente fiscaliza tanto os licenciados quanto os bacharéis. Os licenciados são aqueles que fizeram a licenciatura em Educação Física, podem trabalhar em escola. Os bacharéis podem trabalhar nos outros campos, academia, hospital. A gente também fiscaliza, a gente orienta, ver se de fato o bacharel está trabalhando no seu campo de atuação, o licenciado também. Então, o licenciado, por exemplo, se ele é só licenciado, ele não pode trabalhar em academia e vice-versa. Se a pessoa é só bacharel, ele não pode estar trabalhando na educação básica, nas turmas regulares, 6º ano, 7º ano, 1º ano do ensino médio, enfim. Ele não pode estar nessas turmas regulares, o bacharel. A gente trabalha e vendo também se outros professores, efetivamente o professor de matemática quer dar aula de educação física, não pode. Essa pessoa naturalmente vai ser encaminhada, vai responder criminalmente por isso. E a pena, seja para a pessoa que é formada em educação física e não tem um registro, ou um médico, um professor de matemática, um blogueiro, é a mesma. O exercício, o crime de você estar dando aula sem um registro, independe se você é formado ou não, como eu falei. Nas profissões regulamentadas é obrigatório, seja a graduação como o registro. É preciso esses 2, tanto a graduação quanto o registro no CREF. Sem qualquer um desses 2, ele não pode exercer a profissão. Se você não tiver no CREF, não pode dar aula. Não pode dar aula, só pode trabalhar com a educação física quem tem o registro, quem está regular junto ao CREF. E qual a validade do CREF? Quando você faz o registro, digamos, o primeiro o registro, geralmente a pessoa não está ainda com o diploma. Então ela recebe a CIP, que é a Carteira de Identidade Profissional, tem validade de 1 ano, e aí ele fica tendo que renovar todo ano até que ele entregue o diploma. E aí quando ele entrega o diploma, a carteira passa a ter validade de 5 anos. Então, em regra, tem validade de 5 anos, mas você fica com o primeiro registro, com validade de 1 ano até entregar o diploma. Então, você precisa ficar renovando anualmente até entregar o diploma. Por isso que é importante que o estudante, no caso a pessoa que colou o grau, fique cobrando da sua faculdade, a IES, a Instituição de Ensino Superior, a emissão do diploma para que você passe a ter a carteira do CREF com a validade de 5 anos. Diga uma coisa, precisa ter CREF para a pessoa ter uma academia? Se eu quiser ser empresário, eu não preciso ser o profissional com CREF. Então, uma pessoa formada em economia, uma pessoa sem formação nenhuma, pode abrir uma academia, ser um empresário. Agora, a academia, a pessoa jurídica precisa se registrar no CREF e toda academia, toda pessoa jurídica precisa de um profissional de educação física ou de vários profissionais de educação física para que deem aula ao longo do dia. Porque sempre que a academia estiver aberta, precisa da presença do profissional de educação física. Então, quando ele vem se registrar no CREF, ele diz, a academia, sei lá, vai abrir de 5 da manhã, de 5 às 9 vai ser professor X que vai estar lá. De 9 ao meio-dia, o professor Y. Então, ele precisa dizer os professores que vão ficar à frente da academia nos horários e ter um responsável técnico que também é um profissional de educação física. Então, a pessoa, um empresário, pode sim abrir uma academia sem precisar ele
ter o registro no CREF. Mas a academia, a PJ, precisa do registro no CREF e os professores que lá vão trabalhar também precisam ter o registro no CREF. Agora me tira uma dúvida. Numa academia, aconteceu um problema dentro da academia. Quem responde no caso é o responsável ou o dono da academia? Em regra, o responsável técnico. Agora, mais à frente, eu vou dar alguns exemplos que já aconteceu em alguns estados. Sei lá, a marquise da farmácia caiu. Foi aqui, Mata Sul, do estado de Pernambuco. O responsável técnico da farmácia foi chamado. E ele fez, eu não sou engenheiro, mas eu vi uma rachadura e mostrei ao dono. Teve como comprovar isso através de e-mail, mensagem do WhatsApp, testemunhas, ele consegue ser isento daquela responsabilidade, porque ele é o responsável técnico. Mas ele, sei lá, está vendo aqui que a parede está dando choque. Ele não é engenheiro elétrico, ele comunicou ao dono, o dono precisa tomar alguma atitude, mas ele, em tese, ele é responsável por tudo. E aí, se a responsabilidade depois vai ser solidária ou não, vai depender do que ele fez. Se ele foi omisso, se ele não foi omisso, se ele comunicou aos superiores. Mas, eventualmente, sei lá, a pessoa está ali e teve um problema com o treino, sei lá, uma lesão, um joelho na coluna, morreu, enfim. Esse RT pode ser responsável, sim, se a depender da prescrição, do treino, como é que estava essa prescrição, a avaliação física que a gente conversou no início, se a academia, se o professor orienta ir no médico, ter um parecer cardiológico. Então, vai depender muito da situação, do caso concreto, para ele ser responsabilizado ou não. Mas o que eu sempre oriento trabalhe sempre com boa fé, sempre orientando a prescrição, a seguir, que o aluno siga a ficha que você prescreveu, que faça sempre faça avaliação e reavaliações, que você oriente seu aluno a ir no médico. Então, tudo isso garante a tua boa fé. Então, a fatalidade ela pode acontecer. Seja tu caminhando na jaqueira, num parque, numa praça, enfim, numa praia. A fatalidade, sim, ela pode acontecer. Mas quanto mais você orienta, você se previne, melhor. Me diga uma coisa. As pessoas têm como entrar em contato com o CREF para saber as academias que as pessoas podem procurar, porque eu acho que nesse mundo que a gente vive, sempre tem aquelas academias clandestinas, eu estou enganado. Perfeito. A gente tem um trabalho muito forte de combater essas academias clandestinas, seja academia que não tem registro no CREF, seja academia que às vezes tem registro no CREF, mas ele burla, por exemplo, como eu falei, ele vem aqui, se registra e diz que vai ter de 5 às 9 o professor A. E na prática não tem esse professor A, não tem ninguém lá. Então a sociedade, qualquer pessoa pode e deve denunciar. Essa denúncia ele pode fazer através do nosso site, que é o cref12.org.br. E aí no site você tanto pode fazer a denúncia, se você quiser, você pede sigilo, a gente não garante o sigilo de quem está denunciando. E no site também você encontra, seja a lista de profissionais, quanto de academias que estão regulares junto ao CREF. Então, por exemplo, eu quero contratar uma pessoa para ser meu personal. Eu entro no site do CREF e vejo se aquela pessoa de fato é profissional de educação física. Quero treinar numa academia, quero saber se aquela academia está regular junto ao CREF. Posso também fazer essa consulta pública de maneira gratuita, está lá. Posso filtrar, escolher por cidade, por nome, e eu consigo identificar se aquela academia, se aquele professor é de fato regular junto ao CREF ou não. Quanto tempo para o CREF ficar pronto? Veja, até no mesmo dia, a pessoa entregando toda a documentação, a gente pode fazer isso até no mesmo dia. Ele pode optar em se registrar ou renovar sua CIP, sua carteira de identidade profissional, ou a PJ. Hoje a gente tem a opção de resolver tudo de maneira online ou aqui na sede, de maneira presencial. Se você quiser um atendimento presencial, você agenda o atendimento, dia e horário que você quer ser atendido, ou você resolve tudo online, pelo nosso site também. Você manda toda a documentação e a gente faz o registro, a renovação, a negociação, tudo de maneira virtual para que a pessoa tenha a comodidade de resolver tudo, seja de sua casa, do seu trabalho, sem precisar se deslocar. Então, acredito que isso foi um grande avanço que a nossa gestão trouxe, essa comodidade
das pessoas físicas e jurídicas poderem resolver tudo à distância, sem precisar vir até aqui a sede do CREF. Então, pô, a pessoa quer pagar o CREF anual, qualquer coisa, emitir um boleto, qualquer coisa, é só entrar no site e ter as informações necessárias, imprime e já pode efetuar o pagamento. Perfeito. Pagamento, boleto, também tudo de maneira online, ela pode baixar e pagar. Temos o aplicativo também, então a pessoa faz ou pelo aplicativo ou pelo site. E como eu falei, negociação, pagamento, registro, renovação, pessoa física, pessoa jurídica, tudo a gente resolve de maneira online. Então, no caso, as competências que faz relacionadas ao CREF são as pessoas que são licenciatura e são os bacharelados, né? Tem mais alguma outra profissão, o cara de boxe, de karatê, qualquer coisa, ele pode também se associar ao CREF? Ótimo. Quando a lei 9696 de 98, quando ela regulamentou a profissão, as pessoas que já exerciam a profissão, elas tinham o direito de continuar exercendo. E elas se registraram no CREF como provisionadas. Por isso que hoje existem duas categorias. Você tem o seu número no CREF, tem o G e tem o P. G é o de graduado e o P é desse provisionado. Então, esse provisionado eram as pessoas que já exerciam, já davam aula de karatê, de dança, até mesmo de musculação. Então a lei foi criada em 98 só. Quem aqui em 98 já exerce a profissão pode continuar exercendo. A partir de agora, de 98, só pode quem fizer a graduação. E em relação especificamente à questão de lutas, houve decisões judiciais, isso foi parar no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão liminar, mas que está valendo há já bastante tempo, é de que a parte técnica, seja do judô, do karatê, de lutas e dança de maneira geral, não precisa do registro no CREF para trabalhar com esses esportes, com a dança, com lutas, enfim. Então, de novo, a parte técnica, o golpe, eu fui atleta de karatê por muito tempo, então, sei lá, o soco, o chute, a queda do judô, a chave do jiu-jitsu, essa parte técnica não é privativa do profissional de educação física. Então, agora, na mesma aula de jiu-jitsu, de judô, de karatê, se eu quiser ter um componente de preparação física, por exemplo, aí eu preciso sim ser profissional de educação física. Por isso que muitas vezes a mesma aula de judô, de jiu-jitsu, por exemplo, eu posso dar uma aula de karatê que, por ser profissional de educação física, e no meio da aula eu fazer preparação física, porque eu sou também profissional de educação física. Uma pessoa que não é formada em educação física, ela pode dar aula de karatê, mas a aula dela não pode ser igual à minha, porque a parte de preparação física ela não pode fazer. Então, é mais ou menos isso. A parte técnica não é obrigado ter registro no CREF, mas a parte de preparação física é privativa, exclusiva do profissional de educação física. Então é a mesma coisa dos técnicos que nós temos em vários esportes amadores, nós estamos falando aqui agora, ele não é obrigatoriamente ter nada relacionado à educação física, mas ele tem que ter na composição das pessoas que estão trabalhando com ele, profissionais na área da educação física. Perfeito. A decisão que eu falei, a decisão judicial, ela é exclusivamente para lutas e dança. Mas nos outros esportes, como handebol, tanto que hoje, o campeonato do COB, CBDU, CBDE, é obrigatório que os técnicos tenham registro no CREF. Então, a exceção é o que eu falei, é lutas e dança. Os outros precisam ter o registro no CREF, precisam ser formados em educação física, precisam estar regulares junto ao CREF. Inclusive aqui em Pernambuco, a gente tem a Bolsa Técnico. Para você concorrer à Bolsa Técnico, você precisa ser formado em educação física, precisa ter o registro, precisa estar regular junto ao CREF para poder ter o direito à Bolsa Técnico. Precisa do CREF quem é o personal trainer? Sim, todo personal trainer precisa ter o registro no CREF, estar regular junto ao CREF. As academias já precisam exigir já ter um cadastro desses personagens com nome, com o número do CREF, para que todo mundo que vá dar o personal naquela academia, naquele estabelecimento, seja regular junto ao CREF. Isso em academia e se for em algum local público, como praça, parque, praia, também. Então, orientação
que a sociedade sempre procure os profissionais de educação física. De novo, estudante de educação física, blogueiro, influenciador digital, ninguém pode dar o personal. É privativo do profissional de educação física. O profissional de educação física é aquela pessoa que estudou, que se formou, que está regular junto ao CREF. Porque eventualmente também pode acontecer da pessoa ter feito o curso, estar registrado no CREF, e como eu falei, uma das atividades finalísticas nossas é a questão do julgamento. Então a pessoa ela descumpriu lá o nosso código de ética, chegou uma denúncia de abuso, enfim, ela pode sofrer alguma sanção e pode, em último caso, ter o seu registro cassado. Então, e também suspenso. Então, a pessoa está com registro suspenso, ela naturalmente não pode exercer a profissão. Me diga uma coisa, só me diga é porque eu já ouvi falar personal trainer e tem a pessoa que é o professor de educação física dentro da academia. Qual é a diferença de trabalho entre os dois? O nome certo, o nome correto é profissional da educação física. Ponto. Agora, existem muitas outras nomenclaturas. Coach, treinador, professor, personal. E aí você vai para o CrossFit, geralmente chamam de coach. Na academia chamam de personal. Vai para a escola, chamam de professor. Mas o termo correto é profissional da educação física. Vamos para os nossos comerciais novamente, mas vamos deixar uma pergunta no ar. Como pode perder o CREF? Até daqui a pouco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Ribeira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado, dispõe de uma equipe treinada e especializada, oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. A Quick Lube transforma a experiência de troca de óleo, filtros e serviço automotivo, sistema de freios, direção hidráulica e câmbio automático do seu carro em um momento agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade. Evite transtornos e aumente a vida útil do seu veículo, fazendo a revisão periódica na Quick Lube, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 8 às 12, Estrada do Encanamento 632 Casa Forte, fone 4042-9300. Espaço Unicet by Iris Souza, com mais de 25 anos no mercado da beleza. Com corte, com design e visagismo, escova, lavagem, hidratação, unhas em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e terapia capilar. Terça, sábado, de 9 às 19. Espaço Unicet by Iris Souza, Rua Guimarães Peixoto, 102 Parnamirim. Fone 3038-0060. Voltando à entrevista com o presidente do CREF, Lúcio Beltrão, deixamos a pergunta no ar.
Como perder o CREF? Bem, como eu estava falando, nós temos um código de ética, toda profissão tem seu código de ética, que os profissionais, obviamente, precisam seguir, e quem descumpre o código de ética, naturalmente, ele é passivo de sanção. Como eu falei, uma das atividades finalísticas dos conselhos profissionais é o julgamento. Então, o profissional, ele pode receber desde uma advertência, claro, ele pode ser absolvido após o processo administrativo, esse processo ético, ele pode ser absolvido, ele pode pegar uma advertência, uma multa, uma suspensão, e, em último caso, a cassação, que seria, isso que falou, a perda do registro. Então, a gente orienta, claro, que todo mundo siga o código de ética, trabalhe sempre com honestidade, procurando sempre entregar o melhor para o seu aluno, para o seu cliente, esteja sempre atualizado, fazendo capacitação, fazendo curso, para que cada vez mais a gente tenha uma entrega de qualidade à sociedade e à população. Qual é o valor para tirar o primeiro CREF? Tem anuidade, no sistema CONFEF-CREF, ela é estabelecida pelo CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, é de R$ 603 e alguns centavos. Então, esse é o valor da anuidade. E é o primeiro registro também. E aí, cada CREF pode destinar o valor, sei lá, vou dar 30% de desconto, vou dar 40% de desconto. Então, cada CREF tem essa liberdade para estipular o valor da sua anuidade, mas o valor da anuidade completo do primeiro registro é R$ 603 e alguns centavos. Como você já falou anteriormente, mas só para reforçar para o público, tanto o pessoal da licenciatura não pode atuar na academia e nem quem é bacharel pode atuar na escola. Se isso acontecer em um desses casos que tiver a fiscalização do CREF, o que é que acontece? Ele, como eu falei, ele vai responder junto aqui ao CREF, vai ser julgado pelos nossos conselheiros, pelos profissionais que fazem parte, que fazem esses julgamentos, e eventualmente ele pode, desde ser absolvido, como eu falei, receber uma advertência, uma multa, uma suspensão do registro, uma suspensão de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Em último caso, ter o seu registro cassado. E o valor da multa? A multa, ela varia de um salário, de uma anuidade até 5 anuidades. Então, uma anuidade 603 até 5 anuidades. Me diga uma coisa, e como é que sabe se o CREF foi aprovado? Quando a pessoa dá entrada na documentação, está tudo certinho, como eu falei, ela pode receber até na mesma hora, em alguns minutos, ela já pode receber a carteira dela, a CIP, a carteira de identidade profissional. Agora, se for alguma faculdade, sei lá, que a gente precise entrar em contato com a faculdade, averiguar a documentação, às vezes consultar o MEC, realmente pode demorar. Mas quando é tudo aprovado, a gente já responde por e-mail, diz, seu número é esse, foi tudo aprovado. Então, a gente pode, como eu falei, desde em alguns minutos, a depender alguns dias, alguns meses, até se depender de fazer consulta ao MEC, que às vezes demora realmente ter esse retorno do MEC, às vezes demora ter o retorno da faculdade, mas como eu falei, se tiver toda a documentação certa, em alguns minutos ele já está registrado. E outra coisa, vocês têm um facilitador que a pessoa até online pode fazer, né? Isso, ele pode mandar tudo online, tudo pelo site. Hoje o nosso site, cref12.org.br, a pessoa resolve absolutamente tudo. Se registra, renova, negocia, tem nossas redes sociais, site, endereço, absolutamente tudo. Está lá no nosso site. E outra coisa, as pessoas que quiserem informações, se o cara é formado realmente em educação física, não tem problema, é só entrar em contato com o CREF. Exatamente. No nosso site também ele pode, lá, serviço online, ele fazer a consulta pública, seja de pessoa física, pessoa jurídica, ele consegue consultar se a pessoa está regular junto ao CREF. E uma coisa, tem uma tal de uma lei, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela regulamenta essa parte da educação física também ou não? A LDB é uma lei geral da educação que garante que a educação física ela é obrigatória na educação básica. A gente tem cobrado, de fato, que seja uma educação física de qualidade, com profissional de educação física, com estrutura, com quadra coberta, com material. Porque não basta estar lá que vai ter educação física e muitas vezes não tem estrutura, não tem quadra, não tem material, então a gente tem cobrado. Por isso que eu falei no início, a questão do diálogo que a gente está tendo com o parlamentar, para que os parlamentares, deputado estadual, deputado federal, senador, mande emenda parlamentar para o seu município, para que a gente tenha quadra coberta, que todas as escolas no Brasil tenham quadras cobertas, tenham material,
tenham pelo menos 3 aulas de educação física por semana em toda a educação básica com um profissional de educação física. Então, essa é uma luta nossa para garantir, de fato, esse direito de uma aula com qualidade, uma aula com profissional de educação física, numa quadra coberta, porque o que, infelizmente, algumas vezes acontece é ter aula de educação física numa quadra, às vezes tem um espaço que não é nem uma quadra, é no meio de carro, aí às vezes é um pouquinho melhor, tem uma quadra, mas a quadra não é coberta, então fica aluno e professor exposto a sol e chuva. Então, o que a gente precisa de verdade é educação física decente, de qualidade, no mínimo 3 aulas por semana, como o próprio Ministério da Saúde recomenda, no mínimo 3 aulas por semana de educação física, no mínimo 150 minutos por semana. Então, a gente tem lutado para cada vez mais fortalecer a educação física, seja na educação básica, na educação pública, para que a gente produza, tenha adultos saudáveis, adultos que gostem de fazer exercício físico. Então, isso precisa começar desde os anos iniciais. Isso aí, no caso, é a carga horária que você está dizendo que as escolas têm que fazer, né? Que precisam, o que a gente tem de recomendação que muitas vezes não bate. O Ministério da Saúde recomenda que se tenha 3 aulas no mínimo por semana, 150 minutos. Mas quando você vai para a educação, não tem essas 3 aulas. Às vezes não tem educação física prática, porque não tem espaço. Então, assim, você constrói escola, onde era uma casa, por exemplo, não tem o menor espaço ali para se ter uma quadra. Então, a gente precisa pensar de verdade, se a gente diz, e aí a gente vê todo político, todo mundo diz que a educação, valoriza a educação, mas quando você vai ver na prática de verdade, onde são essas escolas? O que tem nessas escolas? Aí, como eu falei, muitas vezes não tem quadra, às vezes a aula é no meio do carro. Quando se tem, às vezes não tem nada, nenhum local que você possa fazer aula prática. Então você dá educação física teórica. Como é que você estimula aquele menino a gostar de fazer exercício físico? Como é que ele vai conhecer o judô, conhecer o futebol, conhecer os esportes de maneira geral, a ginástica, enfim, vivenciar, se ele não tem essa oportunidade, é só teoria. Então, a gente precisa ter escolas de qualidade, não escolas que às vezes parece presídio, a sala é quente, enfim. A gente precisa melhorar muito a qualidade da educação pública no Brasil. Não estou fazendo crítica específica a governo A, B ou C, a partir do A, B ou C. Estou falando de maneira geral que a educação brasileira precisa de um investimento muito maior. Isso aí é uma verdade, porque eu me lembro do meu tempo de escola, né, isso é um pouquinho de tempo, né? A gente só tinha uma vez por semana, e era um dia de sábado. Então o cara saía de casa no dia de sábado, porque durante a semana não se fazia no dia de sábado, para a gente poder ir para a escola para fazer educação física. Eu acho que era somente para ele realmente cumprir a carga horária. Pois é, isso é péssimo, né? Então, essa que é a nossa luta. Que a gente tem a educação física com um profissional de educação física em toda a educação básica, pelo menos 3 aulas por semana, que todas as quadras sejam cobertas, que a gente tenha material, compra e reposição de material. Muitas vezes a escola até compra, mas aí a bola estoura, tem um desgaste natural e você não repõe. O pincel, lá para o professor de matemática, de português, eles compram, repõem, mas o nosso material de trabalho, a corda, a bola, o bambolê, enfim, esse material muitas vezes é negligenciado, falta, às vezes até compra, mas não é reposto. Então, isso precisa ser cobrado da sociedade, dos pais, dos professores, da sociedade de maneira geral. Alguém não paga o CREF? Sim, tem pessoa que tem algum tipo de doença, então, pessoa que não paga, por exemplo, imposto de renda, tem lá lei federal e algumas doenças que prevê a isenção. Então, também elas têm isenção aqui também no CREF. As pessoas que têm mais de 65 anos também, que já pagaram pelo menos 5 anos de CREF, elas também têm o direito de não pagarem, ter essa isenção. Basta ela solicitar aqui de novo. Pode ser feito também pelo site do CREF e não paga a anuidade, tem a isenção. Uma coisa importante lembrar a todos que são inscritos no CREF que tem que pagar todo ano o CREF. Isso, é anuidade. Você paga, pode dividir, pagar no cartão, pagar à vista. A gente sempre dá um desconto bom a quem paga logo no início do ano. Eu mesmo pago a anuidade toda vez no início do ano porque tem um desconto bom. Me diga uma coisa, o que significa a letra G no registro do CREF? Eu falei, existem 2 tipos de registros. Registros provisionados são aqueles que, quando a lei foi criada em 98, já exerciam a profissão, tiveram o direito de se registrar como provisionado. Então, a carteira deve ter um número, são 6 números, mesmo que seja o 001, então são sempre 6 números. E o G de graduado,
que é a pessoa que fez o curso superior, e o P do provisionado, que são essas pessoas que tiveram o direito de se registrar, porque antes de 98 já exerciam a profissão. O que é que todo personal deve saber? Deve saber que precisa trabalhar sempre com ética, com decência, estar sempre atualizado, buscando conhecimento, buscando fazer a diferença na vida das pessoas. Então é isso que todo personal, que todo profissional de educação física deve saber. Me diga uma coisa, quem não pode fazer exercício físico? Acho que todo mundo pode e deve fazer exercício físico orientado, cada um dentro do que é recomendável, dentro daquela limitação dele. Então, isso não sou eu que vou dizer aqui, é o profissional da educação física, junto, como a gente conversou, com outros profissionais, é que vão avaliar se eventualmente uma pessoa não pode fazer o exercício físico, que pode ser momentâneo, mas vai depender exatamente daquele caso concreto, do problema específico, para a gente, para o profissional e um conjunto de outros profissionais de saúde dizerem. Me diga uma coisa, quanto tempo depois de formado a pessoa pode tirar o CREF? Colograu tem o direito de ser registrado, deve ser registrado no CREF. A gente tem um programa aqui chamado Meu CREF Primeiro, a gente já vai na colação de grau das faculdades fazer a entrega da carteira já na colação de grau. Quais as vantagens de ter o CREF? Bem, a gente pergunta isso, questão de vantagem. Como eu falei, os conselhos profissionais, eles são criados por lei para fazer um papel do Estado de defender a sociedade, para garantir que a sociedade seja atendida por profissionais éticos, por profissionais que estão regulares junto ao seu conselho profissional. Então, em tese, os conselhos profissionais não são criados para dar nenhum direito, nenhum benefício àqueles profissionais. Muita gente ainda confunde o papel de associação, de conselho, de sindicato. Então, os conselhos, eles são criados para fazer aquelas 5 atividades finalísticas que eu falei. Mas aqui no CREF de Pernambuco a gente tem feito bem mais que essas atividades finalísticas. A gente criou aqui chamado CREF Clube, a gente tem mais de 200 empresas cadastradas que dão desconto, 10%, 15%, pizzaria, lava-jato, negócio de sobrancelha, aquela sobrancelha, unha, enfim, tem um monte de parceiro. Então, se você está aí nos assistindo, seja profissional, seja dono de empresa, quiser ser parceiro nosso, já no CREF Clube, no link do nosso site, já tem um próprio convêniozinho, pode preencher com os dados da tua empresa e dizer, ó, eu quero dar 10%, 15%, 20% de desconto, e a gente vai divulgar a tua marca no nosso site, nas nossas redes sociais. Se quiser depois fazer a gente já fez aqui empresa de calçado, empresa de suplemento que dá uma proteína, que dá um tênis, a gente sorteia ingresso, enfim, então a gente tem diversas empresas parceiras que eventualmente às vezes dão de brinde, que a gente sorteia, como dão um desconto. Então, através desse CREF Clube a gente tem tido esses benefícios. A gente lutou e conseguiu alterar a lei da meia entrada. A lei da meia entrada aqui no estado de Pernambuco, a lei estadual, ela só previa meia entrada para professor da rede pública. A gente conseguiu ampliar, mudar a lei e incluiu escola privada e o desempregado, que era uma luta nossa. Ó, a pessoa é formada, está desempregada, no momento que ela mais precisa de, às vezes, pagar uma meia entrada no cinema, em eventos esportivos, culturais, porque não é porque está desempregado que não vai para esses locais. Então, a gente também teve essa questão da mudança na lei da meia entrada, entre outras leis que a gente tem lutado pela profissão. E fale sobre o evento que vai acontecer agora em setembro. Setembro é marcado pelo mês verde. Setembro é o mês da educação física. Aqui em Pernambuco a gente tem uma lei estadual, que é a lei estadual da Semana do Profissional de Educação Física. Em Recife e outros municípios tem lei municipal tratando da Semana do Profissional de Educação Física. Então, a gente tem essa Semana do Profissional de Educação Física e no dia 1º de setembro é o Dia Nacional do Profissional de Educação Física. A gente vai ter uma série de atividades por todo o estado. Dia 2, é um sábado, a gente vai estar fazendo na Arena Pernambuco, junto, parceria com as faculdades, com a própria Arena Pernambuco, Secretaria Estadual, de estar movimentando a Arena Pernambuco. Então vai ter oficina lá de capoeira, dança, enfim, atividade para a sociedade, atividade para o estudante de educação física, atividade também para o profissional de educação física. E ao longo da semana do profissional de educação física, e durante todo o mês de setembro, mês verde, a gente vai ter atividade em todo o estado. Exu, Petrolândia, Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, Afogada em Gazeira,
Timbaúba, Surubim, enfim. Vai ter atividade em todas as micro-regiões do estado de Pernambuco. A gente vai ter atividade com apoio do CREF. Site e redes sociais, só para reforçar. O site da gente é o cref12.org.br. A gente também está no Instagram. Se quiser lá postar, acompanhar a gente, seguir a gente, cref12pe. E acompanha o trabalho da gente, manda sugestão. A gente precisa cada vez mais desse engajamento da sociedade, dos estudantes, dos profissionais. A gente está contribuindo com a nossa profissão. Mensagem para os nossos telespectadores. Procure sempre profissional de educação física. O exercício físico orientado ele faz toda a diferença. Então, exercício físico, seja na escola, na academia, em qualquer local, sempre com o profissional da educação física. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu vou passar as tuas mãos, tá? Uma lembrança. Já tomei muita água aqui, brigadão. Uma lembrança da GoodPE em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. Telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do nosso Instagram, GoodPE TV. Acompanhe-nos através do YouTube, GoodPE TV, programação 24 horas no ar. No Facebook, GoodPE TV, programação 24 horas no ar. Twitter, @revista GoodPE, no LinkedIn Pedro Vidal e do nosso blog www.revistagoodpe.com.br. Nós também temos a nossa programação 24 horas no ar. E vamos até você saber o seguinte: a importância de você estar sempre fazendo exercício físico para a sua saúde física e mental. Até o próximo programa da GoodPE. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652, Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689, Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140, João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado, dispõe de uma equipe treinada e especializada, oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. A Quick Lube transforma a experiência de troca de óleo, filtros e serviço automotivo, sistema de freios, direção hidráulica e câmbio automático do seu carro em um momento agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade. Evite transtornos e aumente a vida útil do seu veículo, fazendo a revisão periódica na Quick Lube, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 8 às 12, Estrada do Encanamento 632, Casa Forte, fone 4042-9300. Espaço Unicete by Iris Souza, com mais de 25 anos no mercado da beleza. Com corte, com design e visagismo, escova, lavagem, hidratação, unhas em gel, micropigmentação, estética facial e corporal, design de sobrancelha e terapia capilar. Terça, sábado, de 9 às 19. Espaço Unicete by Iris Souza, Rua Guimarães Peixoto, 102, Parnamirim. Fone 3038-0060.